Fala galera, invasão corintiana, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo do Vessone do Band Sport Clube falando sobre o Corinthians pegar um G6 no campeonato. Deixa o like, compartilha, ajuda nós no canal aí. Valeu, forte abraço. Aí o Renato e o Dorival falando. Vessa, 1-0, não foi exatamente um bom jogo, mas um grande amigo meu falou assim, olha, olho no Corinthians, porque ele está numa situação confortável, está na semifinal da Copa do Brasil, que vai ser só lá na frente, enquanto isso, não vai cair no Campeonato Brasileiro, vai pingando pontinho aqui, pontinho ali, vai brigar pelo G6 de novo. G6, eu acredito que ele tem time para isso e agora deu uma acalmada também politicamente e tal. Nunca se sabe até quando, mas deu uma acalmada. Foi um jogo muito ruim, né? Um jogo de assistir muito ruim. E não era para menos, né? O Fluminense entrou com 10 dos seus 11 titulares fora, ou seja, 10 reservas. Só o Fábio jogou. E o Corinthians jogou sem 6 dos seus 10 titulares de linha. Só o Hugo Souza, mais toda a defesa. Os 6 do meio para frente eram reservas. Então estava fora Carrilho, Martinez, Ranieri, Garro, Memphis e Yuri. Então, o Corinthians chega a terminar o jogo, chegou em determinado momento com 3 laterais esquerdos no jogo e com o Hugo de volante, o lateral que não jogava há 4 meses, voltou lá e ajudou como volante. Então você termina os dois times muito esfacelados, com jogadores até desconhecidos ali do Fluminense, do Corinthians também, como, aliás, o menino André, que entrou bem primeiro o jogo dele, o menino da base, que eu vinha elogiando ele nos treinos e tal, mostrou personalidade, acho que vai ter chance de dar uma continuidade. Poderia ter saído de um lado e para o outro e provavelmente a hora que saísse o primeiro gol acabava o jogo, seja de um lado ou do outro e sai esse gol. Também um pouco de sorte, né? Porque o Mateuzinho põe na área, mas essa bola é sempre muito complicada, porque o goleiro deixa para o zagueiro tirar, o zagueiro acha que o goleiro também vai pegar e ela não entra. A gente já viu 1 milhão de gols assim no futebol acontecer e foram 3 pontos muito fundamentais para o Corinthians, que não ganhava há um bom tempo, como o Dorival disse no Maracanã. Aliás, não fazia nem gol, há 8 horas já jogando no Maracanã, 8 horas de futebol e não fazia gol no Maracanã, seja com o Flamengo ou seja com o Fluminense há muito tempo, né? 8 horas de bola rolando e você não meter um golzinho é brincadeira, por mais que você seja contra o adversário, no Maracanã e tudo mais, é brincadeira. E o Corinthians, então, consegue essa vitória e agora com a chance de recuperar boa parte deles para o final de semana e pega o Sport, que está aí nessa situação toda de último colocado no Brasileirão mesmo, sendo na Ilha do Retiro, com a possibilidade de ir a 32 e depois receber o Flamengo. Então, assim, você está ali flertando com o G6, mas também sempre de olho lá atrás. Se tiver uma melhora de 2, 3 times ali atrás, você tem que ficar também muito de olho. Acho que dentro das circunstâncias, quando você não joga com seus 6 jogadores do meio para frente, me parece ser uma vitória realmente muito, muito importante. E é aquela coisa, a banca paga e a banca recebe. O Corinthians fez bons jogos no Brasileiro, eu elogiei aqui, não ganhou. Jogou com então o líder Cruzeiro, fez um bom jogo, só empatou. Dá um amasso no Botafogo, no Newton Santos segundo tempo e só empata. Joga bem contra o Red Bull, perde 2, 3 chances, bola na trave e tal, e perde do Red Bull na última bola, com aquele pênalti absurdo do Bruno Arleiro lá no Kaká. Ontem, sábado, não jogou bem, não era para ter vencido e acabou. Aliás, o primeiro turno também, quando eles perdem do Fluminense e Itaquera, não era muito para 2-0. Quando eles perdem gols e tal, e aí o René, lateral esquerdo, pela primeira vez na vida, acerta um chute de direita de fora da área, põe no ângulo, e depois um pênalti bobo do Martinez ali, pisão no jogador do Fluminense, acaba no Arias e acabou o 2-0. Então o Fluminense também não era para ter vencido Itaquera e venceu, e foi meio que a volta aí do Corinthians, não era para ter vencido e acabou vencendo, mas em termos de tabela e tal, e de paz, também uma vitória bem fundamental pela rodada que ajudou. E aí, Massa, que tal o Corinthians? Tranquilão, Copa do Brasil, passeando no Brasileiro. Nescafé Pro Energy Chocotino, com proteína, cafeína e TCM. Carro para viagem de turismo ou negócios? Só a gente aluga. É isso. Boa tarde, satisfação. Cara, se tem alguns modelos colam em times, né? O Corinthians fugiu várias vezes desse modelo, não joga nada, ganha de 1-0 na sua história. Parreira, por exemplo, outros time de 2000, né? Enfim, você tem vários times que fugiram desse padrão de média.
a própria democracia corintiana. O time jogava muita bola, Sócrates, Casagrande, Renon, Ataliba e companhia. Era um time que jogava muita bola, jogava bem, jogava bonito. Mas isso aí, se você espremer, é um pouco a história do Corinthians, cara. Você coloca remendo de um lado, remendo do outro, 1-0 Corinthians, 3 pontos, Brasileirão, acabou. E vai brigar para chegar na Libertadores. Cara, isso que o Massa tá dizendo, nas lives raiz e tal, não teve uma reclamação. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida, mas não tinha ninguém reclamando. Se é outras torcidas, o mundo estaria caindo na cabeça mesmo. Mas é o Corinthians do Guinegão, do Viola, cara. do Casagrande. Foi né? leve fazer a live, assim. Parecia que tinha vencido por 4-0, dando show. Não, foi feio 1-0. Não tinha quase ninguém reclamando. Foi bem... Muito assim, o torcedor entende muito isso. Contratado pelo Vicente Matheus como Lero-Lero. Entendeu? Isso é o Corinthians, cara. É puro suco de Corinthians. Então Entendeu? acho que é um dos poucos clubes do Brasil, dos tradicionais, em que essa discussão de desempenho, ela não entra muito. Não, ela não faz mal ao clube. Não faz mal ao clube, né? Não faz mal. Isso. Exato. Não tem essa situação. tudo bem. É uma discussão mais atual, né? Também. Não era uma coisa, né? Tem gente que não basta só ganhar. Com o desempenho, como foi. É porque é pontos corridos. Não, mas o ponto, assim, uma coisa que o Arnaldo fala, assim, o Corinthians é capaz de não jogar bem e ganhar. Tem time que não é capaz. Tem time que não é capaz. E o Corinthians consegue fazer isso, não joga bem. Todos os títulos do Corinthians praticamente é só com um gol de diferença. Sabia? Gente, ou é empate pode- ou é um gol de diferença. Pode gritar. Títulos da história. Da O história. Brasil, você quer gritar agora de novo? mas já. Mas então, É só você pegar 1-0, ou 2-1, ou 0-0, cara. ou até, sabe assim? É. Tá muito na cara Campeão? Eu não da acho. Copa do Brasil. Eu não acho. Tá muito na cara. O que é mais fácil pro Corinthians? Essa. Lá vem ele. Campeão da Copa do Brasil ou G6? Você considera uma 7ª vaga se for o campeão? Não, Palmeiras? Não, Seis. 6. Não começa. Olha lá. Começa, Não é, mas começa o pode corintianismo acontecer. para não falar coitadinho. Pode- vamos lá, então o G6. Chegar em sétimo tá bom. Aumentar o G6 é ou Palmeiras hoje, e Não, peraí, ou então- Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, Não, então dá para mudar ou a pergunta. Flamengo e Palmeiras. Dá para mudar a pergunta assim. É Corinthians campeão da Copa do Brasil. É Corinthians. Já sei. É Corinthians na Libertadores de 2026. Via Copa do Brasil ou via Brasileiro? Boa. O que é mais fácil de acontecer? Eu acho que via brasileiro. Porque os que estão destacados com muito ponto são só os 3 lá. Depois tem jogo, o restante tem jogo ali. Tem. Sei lá, você tem uma diferente de ponto pro Mirassol e recebe o Mirassol depois, pode descontar 3 em Itaquera. Eu acho que é via brasileiro, sinceramente. Eu tô com essa. Tem um... Copa do Brasil. A gente não sabe qual vai ser o efeito, vamos ver a partir desta noite, né? No Bahia, após a eliminação, mais uma eliminação. Se a campanha no Brasileiro continua consistente ou se o Bahia vai se desestabilizar, né? Hoje o Mirassol pegou o lugar do Bahia nessa rodada por enquanto. Vamos ver.